Audiobook do livro Os Mentes Informadas, de Hélio Couto, na voz de Andréa Helena, psicóloga quântica, e sem som de fundo. Parte 2, página 100. Infinitas possibilidades. As aplicações da ressonância harmônica. Nesta parte, vamos discorrer sobre as aplicações da ressonância harmônica nas mais diversas áreas de atuação humana. Provavelmente, existam possibilidades que ainda não foram percebidas, uma vez que se trata de uma ferramenta de grande abrangência. A princípio, iremos nos aprofundar daqueles setores de aplicação mais importantes para que tenham uma perspectiva do seu enorme potencial e com isso possam explorar os recursos oferecidos de forma mais eficiente. Já foi explicado que é possível se fazer tudo com ondas de informação, mas esse tudo, entre aspas, depende do paradigma de cada um. A maioria dos usuários busca nesta ferramenta uma ajuda para a resolução de questões financeiras e de relacionamentos, as necessidades mais básicas do ser humano, como apontou Abraham Maslow. No entanto, são múltiplas as possibilidades de utilização em todos os setores da vida: material, emocional, intelectual e espiritual. Todas as áreas podem ser trabalhadas simultaneamente, sem qualquer limite. Era de se esperar que os usuários da RH, tendo resolvido suas questões mais básicas, com o passar dos meses, ascendessem na escala de necessidades e partissem em busca de crescimento progressivo, superação contínua de seus limites, experiências multidimensionais e iluminação. Afinal, este é o objetivo desta ferramenta a nível individual. Contudo, quando não desistem antes do 3º mês por impaciência, desconhecimento da dinâmica normal do processo, ou outros fatores de resistência, acabam resolvendo seus problemas mais urgentes e interrompem a utilização porque já obtiveram o que mais desejavam. A subutilização que ainda se faz de uma ferramenta com essa potencialidade é espantosa, mesmo levando-se em conta a conhecida resistência ao crescimento do ser humano. Estas são algumas das várias áreas da aplicação da ressonância harmônica. Vamos a elas. Prosperidade financeira, relacionamentos, sexualidade, negócios, vendas, profissional, ensino, emocional, vícios, terceira idade, esportes, artes, natureza, poderes psi, vibrações negativas, espiritualidade, expansão da consciência e canalizações. Vejamos detalhadamente como a ressonância harmônica pode atuar em cada um desses setores. Prosperidade financeira. Ouçam o barulhinho das moedas que caíram. Dinheiro é muito bom, dinheiro não é sujo. Vamos lá. Transferência de conhecimento técnico sobre como ganhar e administrar o dinheiro. Para se ganhar dinheiro, em primeiro lugar, é preciso ter educação financeira. Um conjunto de conhecimentos técnicos sobre assuntos variados como negociação, vendas, estratégia, investimentos, contabilidade, dentre outros. Este vasto conhecimento encontra-se diluído em uma infinidade de livros cujos conteúdos podem ser transferidos ao indivíduos através das ondas de informação da RH, potencializando o aprendizado. Dentre os conhecimentos básicos, para quem pretende prosperar, destaca-se aquele relativo ao funcionamento da mente humana, ou seja, é preciso saber muito de psicologia. Ganhar dinheiro implica em se conhecer o mercado consumidor, um agrupamento de pessoas que apresenta determinado comportamento em relação ao consumo.
Por isso, é fundamental que saibamos como o ser humano pensa e reage. A essa ciência se dá um nome de psicologia aplicada, o que todo vendedor de sucesso conhece muito bem. Da mesma forma, é preciso entender como funciona o mundo no qual estamos inseridos, isto é, ter uma visão sistêmica da vida. Precisamos dominar as leis cósmicas, físicas, químicas, sociais, econômicas, psicológicas, etc., a quais estamos sujeitos. Sem ter conhecimento do entorno, não há como ter sucesso e ganhar dinheiro. É evidente que a maioria absoluta não tem essa visão abrangente. Outro conhecimento de extrema importância diz respeito à dinâmica do dinheiro em nossa sociedade. Não basta saber ganhar, é preciso ser capaz de administrar o dinheiro ganho com muita habilidade. Deste entendimento depende a nossa liberdade e futuro. Um exemplo disso é a questão da dívida. O sistema bancário criou uma das mais perversas formas de endividamento perpétuo para o cidadão, que é o quê? Um cartão de plástico que permite comprarmos tudo o que quisermos e que nos dá a enganosa sensação de que não estamos pagando por isso. Lembre-se de que crédito é dívida. Crédito é dívida. Por que, quando se oferece o cartão de crédito, não se explica para as pessoas o que significa fazer dívidas? Porque não se explica que o futuro delas ficará totalmente comprometido, que a maioria jamais conseguirá saldar essas dívidas. Simples, porque é assim que se mantém um regime escravagista no mundo moderno, já que dívida é escravidão. A liberdade só se consegue poupando, investindo e reinvestindo. Ter o controle total sobre os seus rendimentos é o primeiro passo para o enriquecimento. A zona de conforto está estampada nos cartões de crédito. O indivíduo gasta por conta, sacando de um futuro que fica perigosamente comprometido. São bilhões de pessoas no planeta se afundando em dívidas que a maioria não conseguirá honrar. Dívida é um sinal claríssimo de autossabotagem, uma das formas mais eficientes de destruir qualquer possibilidade de progresso futuro. Vejamos o caso de alguém que está progredindo, ganhando dinheiro de forma contínua. Tudo indica que essa prosperidade será mantida indefinidamente. Até que num determinado momento a pessoa começa a pensar que aquela prosperidade não vai durar para sempre, como se não fosse normal ser próspero. Acredita que algo acontecerá para estragar tudo. Surge o sentimento de culpa por ter dinheiro e os outros não terem, sejam eles parentes ou não. Brota um sentimento de desvalia ou desmerecimento. Enfim, toda a programação negativa que recebeu na infância vem à tona e a autossabotagem acontece imediatamente. Assim, ela começa a perder dinheiro, a ter problemas de todo tipo e o próximo será o endividamento. A pessoa não percebe que entrou numa espiral negativa que ela mesma criou. Se entendesse que ela própria havia criado a prosperidade, saberia que também criou a carência. Por isso não percebe todos os sentimentos de desvalia que paralisam a prosperidade e invertem a curva do crescimento. E quando a curva se volta para baixo, é muito difícil de inverter até que chega ao fundo do poço. Só quando estás às portas da falência é que começa a desconfiar que exista algo errado. Dificilmente alguém consegue escapar de uma situação destas. Em primeiro lugar, nunca deveria ter entrado nessa situação se entendesse as leis que regem a prosperidade financeira. E segundo, porque quando se está nesta situação, só consegue pensar em dívidas, problemas e outras negatividades. Quem conhece mecânica quântica sabe que o colapso da função de onda rege a realidade da pessoa, ou seja, tudo que se pensa e sente é criado na sua realidade,
mais cedo ou mais tarde. Quando a pessoa está endividada, só pensa em pagar as dívidas. E quando só pensa em pagar dívidas, o que surge em sua vida? Mais dívidas. Mais e mais dívidas. Dívida chama dívida. Dinheiro chama dinheiro. Tudo em que se põe o foco aumenta, por simples eletromagnetismo. Portanto, pensar em ganhar dinheiro exclusivamente para pagar dívida só a faz aumentar. É preciso pensar em ganhar dinheiro porque é ótimo ganhar dinheiro. Desta forma, os recursos começam a vir na hora certa. A questão é que, quando a pessoa chega num ponto em que se pensa só no problema, o problema aumenta sem parar. Se ela entrou nessa situação, é porque cometeu sérios erros de avaliação sobre a realidade. Se entendesse como funciona o universo, não teria entrado nessa. Todo esse conhecimento está disponível e pode ser transferido prontamente através de ondas de informação. Aí é que está. Como captar mais recursos financeiros? Aumentar a habilidade de captar recursos financeiros com a utilização de arquétipos. Quando se trabalha com arquétipos, é possível obter a perfeição em qualquer setor. Sugiro a leitura do meu livro Marketing e Arquétipos para um estudo aprofundado do tema, mas vamos colocar em poucas palavras a importância dos arquétipos para quem deseja prosperar. O marketing e a publicidade permeiam toda a vida moderna. Qualquer negócio que não esteja lucrando tem um problema de marketing e publicidade, seja uma doceira que trabalhe na informalidade e seja uma empresa multinacional. Os arquétipos são as energias mais poderosas que existem e, quando ativados corretamente, nos dão um poder incomensurável. O uso correto levará a um estrondoso sucesso e o uso errado ao mais absoluto fracasso. Não existe meio termo. Esse é um assunto extremamente importante porque trata do controle das emoções e do comportamento das pessoas. Entender como isso é possível é de extrema importância para todos que querem ter sucesso em qualquer área e assumir o mínimo de controle sobre as suas vidas, tanto do ponto de vista pessoal como empresarial. Na verdade, os arquétipos induzem emoções através de modulação de neurotransmissores e daí temos os sentimentos conscientes, advindo daí sua possibilidade infinita de induzir e controlar um comportamento. O mercado é a própria mente humana. O consumidor reage emocionalmente. Existe uma chave para cada emoção humana e cada comportamento. Este conhecimento pode ser usado para se vender qualquer coisa. O que está em jogo no mercado é o controle do comportamento humano. Tudo depende do comportamento do consumidor. Na verdade, o produto em si não é o mais importante. A questão central é a percepção que o consumidor tem do produto, o que ele sente a respeito deste produto. O valor disto é incalculável, pois as possibilidades são infinitas. As empresas que aplicam este conhecimento têm poder. O que importa para as pessoas que querem resultados, principalmente empresários, é entender o conceito, pois sua aplicação é infinita. Os arquétipos são universais, mas a aplicação deles é individual. É preciso entender que isso existe, para que se possa procurar a solução. Durante muitos anos de pesquisa sobre este assunto, pude coletar e pesquisar um enorme número de possibilidades de uso dos arquétipos, propiciando aos meus clientes e alunos inúmeras oportunidades de crescimento com este conhecimento. Acredito que é do mais alto interesse, tanto a nível pessoal e empresarial, que todos se conscientizem do infinito potencial dos arquétipos. No caso da prosperidade financeira, podemos utilizar a poderosa energia criativa dos arquétipos para aumentar ou gerar riqueza. Estes são alguns exemplos de arquétipos relacionados ao dinheiro que podem ser transferidos pela ressonância harmônica. Arquétipo da atração do dinheiro,
arquétipo da amortização de dívidas, arquétipo do analista financeiro, arquétipo do banqueiro, arquétipo do especialista em psicologia de mercado, arquétipo do especialista em Wall Street, arquétipo do especialista em investimentos e arquétipo da fortuna, dentre outros. A partir do que explicamos aqui, qualquer pessoa que entenda o mecanismo de ação dos arquétipos poderá ter sucesso em qualquer área que pretenda atuar. Seus ganhos poderão ser multiplicados muitas vezes, dependendo apenas da vontade e determinação na aplicação dos conceitos aqui definidos. Além dos conhecimentos técnicos e dos arquétipos relacionados às finanças, a ressonância harmônica pode transferir a experiências e habilidades nesta área, o poder sobre qualquer assunto, vontade, determinação e energia pessoal. As pessoas que atingiram a excelência financeira caracterizam-se por ter a mais ampla consciência da prosperidade. Dessa forma, mesmo que percam sua fortuna pelas mais diversas razões, em pouco tempo são capazes de recuperá-la. Quando transferimos para nós a consciência dos arquétipos, podemos utilizar sua informação mental e emocional, como por exemplo, foco, paixão pelo que fazem, habilidade em lidar com o dinheiro, capacidade de negociação, criatividade para gerar riqueza, resiliência, visão de mercado, disciplina, austeridade no trato com o dinheiro, capacidade de correr riscos calculados, liderança, etc. Ter um acervo de informações como esse é o mesmo que ter a melhor equipe de consultores financeiros à sua disposição 24 horas por dia. Mas como eliminar os bloqueios emocionais que impedem a prosperidade? O que impede a prosperidade material não é somente a falta de conhecimento técnico. O fator impeditivo mais relevante, sem dúvida alguma, é o sistema de crenças do indivíduo. Existe um programa mental que bloqueia o sucesso financeiro e é alicerçado nas informações absorvidas ainda lá na infância. Esse programa é construído dias após dias através dos imprints, palavras e atitudes vindas das figuras de autoridade, normalmente os pais, implantando no subconsciente da criança uma série de mensagens contrárias à prosperidade material. Tudo isso fica gravado e atua silenciosamente, vida fora, até que seja substituído por outro sistema de crenças. Quantos contestam as frases: dinheiro não cai do céu, rico não entra no reino dos céus? Esses bordões, ainda ouvidos repetidas vezes desde a mais tenra idade, são introjetados na mente e acarretam sérios problemas à prosperidade por toda a vida. Dinheiro cai do céu, sim. Esta é uma profunda verdade, porém de difícil aceitação pela maioria das pessoas, devido a quê? Ao seu sistema de crenças que vigora e é o passado e que é passado de geração para geração. Quando esta verdade é entendida e aceita, a prosperidade passa a ser automática. A materialização das coisas em que acreditamos ocorre de qualquer forma, tenhamos consciência delas ou não. A realidade de uma pessoa é criada pela sua mente consciente e inconsciente. É a sua totalidade que colapsa e cria a realidade em todas as áreas e sentidos. Por isso, é da mais extrema importância que a pessoa identifique quais são suas crenças para entender como e por que está criando os problemas financeiros em sua vida. No tocante ao dinheiro, é muito importante que a pessoa investigue e traga para o consciente o que acredita sobre esta questão, pois toda a sua vida material depende disso. Para mudar uma realidade, basta mudar as crenças que criaram aquela realidade e o universo responderá imediatamente a essa mudança.
Novas portas se abrirão para que a nova crença se manifeste na realidade daquela pessoa. É preciso que haja sinceridade na pesquisa das próprias crenças. Eis algumas perguntas cujas respostas podem nos apontar algumas crenças limitantes em relação à prosperidade financeira. O importante é que você pare um pouco, reflita sobre cada pergunta. Se puder, até pare o áudio ou então anote e faça a lista. Vamos lá. Qual era o ambiente na sua casa na infância? Volte lá para a infância e pense como que era a questão do teu pai, da tua mãe, como que era a energia do dinheiro daquela casa. A família vivia em abundância ou não? O que sua família falava sobre dinheiro, progresso, realização e sucesso? Qual era a expectativa dos familiares sobre o futuro? Qual a visão de mundo deles? Sentiam que a vida era uma coisa boa ou não? Tinham crenças negativas do tipo: pobre nasce pobre e morre pobre? Rejeitavam o dinheiro e o sucesso? Achavam que dinheiro é algo incompatível com a espiritualidade? Gostavam de pobreza? Achavam uma virtude ser pobre? Eram autossabotadores? Estavam sempre endividados? Gastavam para recompensar os problemas emocionais? Perdiam o que ganhavam e começavam tudo novamente? Todos os pensamentos, sentimentos e comportamentos citados acima criam, inevitavelmente, a escassez de recursos enquanto não forem substituídos. Basta que a pessoa analise o que sente e então troque os pensamentos e sentimentos para outros coerentes com o que deseja conquistar na vida. Uma crença é apenas uma crença, não é uma realidade. É um mapa e não o território. A autossabotagem, outro grande obstáculo silencioso, é quase uma regra quando se trata de dinheiro e ocorre a despeito de toda a formação acadêmica que alguém possa ter. Identificamos a autossabotagem quando uma pessoa não consegue passar de um determinado patamar financeiro em sua vida. Sempre que chega ao ponto programado pela sua mente como sendo o seu limite de crescimento, algo acontece. Pode ser uma doença, acidente, perda de emprego, etc. Quando se atinge essa fronteira condicionada pela própria mente, ocorre um processo de regressão, perda das conquistas e tudo volta ao ponto de partida, se não pior. Isso acontece inúmeras vezes na vida da pessoa até que ela desiste de crescer. Quando sofremos um trauma ou adquirimos uma programação mental emocional contra o progresso, a riqueza, a evolução e a felicidade, passamos a ter um problema grave, pois o programa é ativado sempre que estamos perto de atingir certo limite de crescimento. Pode ser um determinado valor de salário, uma promoção no trabalho, uma situação de felicidade, qualquer coisa que esteja acontecendo que nos propicie evolução. Neste ponto, o programa faz com que achemos uma maneira de perder tudo, seja o emprego, a renda ou qualquer possibilidade de ascensão. Não nos apercebemos disso e responsabilizamos os outros ou a situação econômica pelo nosso fracasso. Frente à perda sofrida, somos forçados a começar do zero. Essa situação lhe é familiar? Sempre que vai atingir uma boa situação, perde tudo e tem de recomeçar?
Tão perigosa quanto emanar carência é a ilusão da prosperidade. Aquela coisa do pensamento positivo, porém sem estar atrelado a um sentimento equivalente. A pessoa se diz próspera, mas no íntimo não sente que aquilo seja verdade. Ela finge que é próspera, mas os fatos mostram o contrário. É aquela pessoa que faz dívidas achando que um dia receberá o dinheiro para pagá-las. Pensa, no mês que vem as vendas aumentarão, tenho de ganhar mais. Acho que receberei aumento. Este tipo de esperança é pura autossabotagem. O dinheiro acabará não entrando e o pior, a dívida aumentará. Neste ponto entram as ondas de informação da ressonância harmônica, limpando a mente e as emoções dessas programações negativas e as substituindo por outras mais adequadas ao crescimento financeiro. Então, tudo se resolve. Todas as descobertas científicas descritas nas partes 3 e 4 deste livro provam que vivemos num universo constituído por ondas. Tudo que existe é um contínuo separado por diferentes faixas de frequências às dimensões da realidade. É importante que este fato seja entendido, pois nos leva a outra questão na área da prosperidade, que é a proteção espiritual. Se essa pessoa conduzir sua vida conforme o paradigma da física clássica, terá uma visão de mundo materialista, determinista e mecanicista, e os resultados serão condizentes com esta visão. É o que a maioria da humanidade faz hoje. Essa visão materialista impede que a pessoa raciocine em termos de ondas. Ela só raciocina em termos de partículas, porque só se crê naquilo que enxerga. Isto cria um problema grave em todos os setores da vida. Ignorar o aspecto ondulatório da realidade é catastrófico. Nesse estágio evolutivo da humanidade, há ainda muitas pessoas que usam ondas negativas para afetar e prejudicar os demais. Como o destinatário não acredita em nada, não percebe que está recebendo uma carga negativa enorme e que está paralisando sua vida e o seu dinheiro. Quando um cliente reclama que seus negócios estão paralisados e mostramos que ele está sendo alvo de uma carga negativa, a reação é de incredulidade. É claro, só se acredita em matéria. Como pode perceber que está sendo alvo de uma onda? Uma pessoa que pensa assim tem todas as suas soluções materialistas para resolver o problema até que, movido por absoluto desespero, resolve tentar uma abordagem diferente. Então, em pouco tempo, o problema se resolve, já que é possível anular as cargas negativas de uma pessoa, lugar ou empresa através da ressonância harmônica. Sem a proteção espiritual, é bom esquecer a prosperidade em termos de médio a longo prazo. Assim que você cresce um pouco, logo alguém se interessa pelo seu progresso e se sentirá incomodado com ele. Essa pessoa então procurará um feiticeiro que envie uma interferência espiritual para você, causando graves problemas. Se você não tiver uma frequência vibracional alta, estará sujeito aos piores problemas causados por esta interferência inevitavelmente. A proteção espiritual depende do grau de amor que você tem no seu coração, pois a frequência de amor é a mais alta que existe. Nós que vivemos nessa realidade tridimensional, temos de conviver com as interferências do lado espiritual. Temos de resolver certas questões, caso contrário, ficaremos totalmente à mercê dos seres que habitam outras dimensões. E isso afeta a nossa prosperidade, negócios, dinheiro, saúde e relacionamentos. Afeta tudo. Por exemplo, um negócio que está indo muito bem e de um dia para o outro os clientes não compram mais. Entram na loja e só fazem perguntas. Saem e compram na loja da frente, do concorrente. Perde 80% do faturamento em um único mês. O que acontece?
A cliente que me procurou com este problema vivia no paradigma materialista. Não acreditava em nada disso, mas como estava falindo, veio conversar comigo. Havia uma interferência espiritual na loja dela. Retirada esta interferência, tudo voltou ao normal. Isso foi feito em dias. Caso isso não fosse feito, ela certamente iria falir. Existe ainda uma outra questão importante em relação a ser próspero. É preciso ter comprometimento com o próprio desenvolvimento pessoal. É preciso ter comprometimento com o próprio desenvolvimento pessoal. A doutrinação foi feita para que o povo relacione o dinheiro com pecado, com ganância, com egoísmo, e assim nunca procure o seu desenvolvimento pessoal e realização. Pensar que o jogo está ganho porque se tem um emprego é um erro enorme. Todas as pessoas têm o dever de crescer o máximo que puderem, de ganhar o máximo que puderem, de evoluir o máximo que puderem, em todas as áreas, dando o máximo de si. E isso implica sair da zona de conforto o tempo todo, não há meio termo. Um dos maiores obstáculos à prosperidade é o apego ao conhecido. Mesmo quando tudo vai mal, a pessoa racionaliza de alguma forma e justifica para si mesmo que é melhor assim. Intuitivamente, a pessoa percebe que crescer dá trabalho e ela não quer ter este trabalho. Crescer implica em sair da zona de conforto. Para crescer é preciso ir soltando pelo caminho tudo aquilo que te impede a crescer. É preciso um despojamento do mundo para se alçar voo. Outra questão relevante. Para atingirmos nossos objetivos financeiros, devemos conter toda e qualquer ansiedade em ganhar dinheiro ou em resolver qualquer problema financeiro. Todo desespero tem de ser controlado. Toda conversa sobre problemas e dívida tem de cessar. Deve-se pensar em prosperidade continuamente e sentir prosperidade continuamente para que ela venha. Lembre-se do versículo que diz: tudo que pedirem, crendo que receberão, receberão. O verbo receberam está no passado e o verbo receberão está no futuro. É assim que funciona, gente. Você pode e sente que já recebeu, sem um traço de dúvida, então receberá no futuro. Como sempre digo, se abrir a porta da garagem o tempo todo para ver se o carro já está lá, o carro não chegará. É o sentimento que cria o carro. Se duvidar disso, o carro desaparece e terá de começar a criar isso tudo de novo. Essa regra foi explicada há mais de 2000 anos, mas ainda não foi entendida. Quem deseja liberdade financeira deve estar atento a todas as questões. Existe uma tendência de se achar que o limite de crédito é algo que nos pertence. Ai, que ilusão mais perigosa! Nada é mais eficiente para que percamos o controle sobre nossa vida do que fazer dívidas. O fato de inúmeras pessoas contraírem dívidas atualmente não pode ser consolo para ninguém, como podem perceber aqueles que perderam o poder sobre suas vidas. Antigamente, o ser humano virava escravo por uma força maior. Um exército invadia e dominava uma cidade, transformando todos em escravo. Depois disso, a pessoa teria de conseguir dinheiro para comprar a própria liberdade, o que era praticamente impossível, já que tudo que a pessoa ganhava pertencia ao seu dono. Hoje as coisas são mais sutis, mas o sistema é o mesmo. Não é preciso dominar ninguém à força. Basta a persuasão de usar o crédito que se dá para uma pessoa. Esse crédito é oferecido cada vez mais de todas as formas possíveis e imagináveis. Como a lenda do canto da sereia, até que a pessoa caia na rede. Existe uma compulsão por consumo, que leva muitas pessoas a menosprezarem o perigo do endividamento. Isto é estimulado de maneira mais eficaz possível pelas agências de propaganda e marketing.
Todas as carências afetivas são amenizadas temporariamente com mais consumo. Mas como se trata de um vício, a carência volta em pouco tempo e é então preciso consumir mais e mais, ad infinitum. Com a ressonância harmônica, é possível equilibrar a produção de neurotransmissores e resolver a compulsão por consumo. Nesses casos, é preciso desenvolver a autoestima no mais alto grau. Ter amor próprio, ter instinto de sobrevivência, ter a própria liberdade como a prioridade máxima da vida. Pois, sem esta liberdade, tudo mais está perdido. Ter consciência dos próprios atos e compulsões, soltar os apegos, assim evita-se a armadilha do endividamento. É possível libertar-se depois que se entrou nesta espiral? Sim, mas será preciso muito trabalho e poupança para sair disto. Muitos nunca conseguem. É difícil porque para criar prosperidade é preciso ser próspero, isto é, ter uma consciência da prosperidade. E se a pessoa já a tivesse, não teria entrado em dívida. Portanto, a pessoa está num círculo vicioso. O seu condicionamento é endividar-se. Pense em dívida o tempo todo e assim as dívidas aumentam. Mudar no meio da tempestade é muito difícil, pois tem de mudar todo o magnetismo pessoal para atrair as situações em que possa ganhar muito mais para pagar as dívidas. Ganhar pouco não resolve nada. E como irá ganhar muito se nunca ganhou? E a compulsão, o que fazer com ela? Desapareceu? Se isso não é resolvido, fará novas dívidas e nem pagará o valor refinanciado. Isso acontece com pessoas, empresas e países, e o resultado é o mesmo: sofrimento sem fim. Como se chega então numa situação em que se perde o controle sobre a própria vida? Que tipo de pensamento leva a isso? Que crenças nos levam ao endividamento? Que sentimento nos fazem crer que podemos nos endividar sem risco? Essas questões estão intimamente ligadas à questão do medo do crescimento. Na maioria das vezes, em que se fala ser necessário crescer, a resistência das pessoas a isso é tremenda. A resposta sempre vem acompanhada de um mas. Procuram-se atenuantes ou justificativas para não crescer, como se crescer fosse uma coisa muito ruim e que temos de suportar. Está tão entranhada na mente do povo a ideia de que dinheiro é incompatível com a espiritualidade que qualquer menção a ganhar dinheiro é vista como algo mau, como um pecado. E logo surgem as justificativas para não ganhar dinheiro ou se ganhar muito pouco. Esse tipo de crença é que leva ao endividamento, porque ou a pessoa ganha ou ela empresta. Quem tem uma visão de mundo diferente dessa? Pouquíssimos. Os que estão acima desta preocupação são os que não têm problema com dinheiro, não ligam para dinheiro e por isso o dinheiro vem sem parar. Os demais estão obcecados com os problemas econômicos financeiros, mas em ritmo de sobrevivência e não de expansão. Quando a pessoa se recusa a crescer, é inevitável que, mais cedo ou mais tarde, ela se endivide, de um jeito ou de outro. Seja por uma má administração das próprias finanças, seja pelo incessante apelo ao consumo que rege a sociedade. Consumir sem parar para amortecer os problemas emocionais. E as técnicas para fazer consumir são extremamente eficientes. Essa resistência a ganhar levará a ter carência de recursos e quando precisar desses recursos, só restará o endividamento. Porque a pessoa não pensa em se abster de alguma coisa para não se endividar. Basta passar o cartão, simples assim. A resistência é pura autossabotagem. Isso é bem disfarçado com 1000 desculpas ou escolhas erradas. Por exemplo, entre fazer um trabalho que ganha mais e um que ganha menos, a pessoa escolhe o que ganha menos. E assim que ganha um dinheiro a mais, gasta imediatamente.
Outra questão essencial é a necessidade de crescimento intelectual, porque isso levará a ganhar mais dinheiro. Desta forma, quem não tem compromisso com a sua prosperidade faz de tudo para não aprender nada importante. Não lê os livros que mudariam sua vida, que a tornariam uma pessoa mais eficiente e mais sábia. A indigência intelectual é a norma. Quem estuda é estigmatizado como nerd na linguagem popular. Só que esse tipo de atitude de resistência ao crescimento cobra um preço muito alto. Não se pode ir contra a essência do universo e achar que não haverá consequências. Crescer é uma lei imperiosa do universo. Tudo e todos devem crescer em todos os sentidos. Uma maneira de a pessoa perceber que está errando é o endividamento. No caso da saúde, é a somatização. As questões psíquicas e emocionais são somatizadas. Pensar e sentir errado gera doença. Esta é uma forma de chamar a atenção da pessoa para algo que está errado. A dor é muito instrutiva e a dívida também. A dívida é uma dor econômica, mas é muito pior que uma doença. A doença está sob seu controle, pois se mudar os próprios pensamentos e sentimentos, pode resolver curá-la. Mas a dívida está sob controle de outro e mudar o outro é praticamente impossível. Agora vamos falar sobre como expandir a consciência de prosperidade. Ganhar dinheiro é uma questão de consciência. Quando se tem a consciência da prosperidade, ela chega sem que tenhamos de fazer nenhum esforço. O que você pensa sobre dinheiro? O que você sente a respeito do dinheiro? Você acredita na escassez ou na abundância? Eis o cerne da questão. A maioria das pessoas acredita em escassez ou não estaria em situação de carência financeira. Mais de 1 bilhão de pessoas vive com menos de $1 por dia. Qual será a visão de mundo delas? Em que paradigma vivem? Quando entendemos que a mente cria a nossa realidade, através do colapso da função de onda, passamos a criar a abundância que queremos. Para resolver isso, é preciso entender que somos um todo, consciente, subconsciente e inconsciente, ou seja, mental, emocional e espiritual. O que nós pensamos, criamos. Se quiser uma prova disso, faça uma experiência negativa com você mesmo. Pense em algo ruim para que lhe aconteça e veja o resultado. Se criar o positivo e o negativo envolve a mesma energia, por que então criamos sempre o negativo? O paradigma é a resposta. Qual é a sua escolha? Ser feliz ou infeliz? Prosperar ou não? Tudo é uma escolha. É o seu livre-arbítrio. O que você pensa ser real é real. Acredite nisto ou não. Entenda isto ou não. O universo é regido por leis. O universo é pura energia e pode ser polarizada de forma negativa ou positiva. Por sua vez, toda energia é informação. Essa informação pode ser alterada. Consciência é energia e informação. Toda informação pode ser transferida. Dessa forma, podemos moldar nossa consciência da forma que quisermos. Quando entendermos e agimos conforme essas leis, temos o domínio de nossa vida. Quando não, a entregamos em mãos alheias. A consciência da prosperidade é a certeza de que já se é próspero, não a mera esperança de ser um dia. Trata-se de um estado de ser. A pessoa que tem essa consciência não pensa ser próspera, ela é. Emana prosperidade sem parar e por isso está em fluxo contínuo e crescente. Quanto mais vem, mais a pessoa emana e isso reforça continuamente. Essa consciência se traduz nos pensamentos e sentimentos. Não há emissão de carência do tipo, não
posso comprar essa roupa porque não tenho dinheiro. Não posso comer nesse restaurante porque eu sou muito pobre. Isso não é para mim. Não posso comprar esse carro porque é carro de rico. Não posso comprar esse livro, é muito caro. Tenho de viajar de classe econômica porque só os milionários viajam na primeira classe. Pensamentos de carência, pobreza, desvalia, limitação e desmerecimento atraem cada vez mais situações da mesma ordem. Isso significa que é próspero quem sente que merece ser, sem culpa, sem desculpa, sem justificativas. Naturalmente próspero, sem necessidade de ostentar. Uma pessoa como essa não se preocupa com os que não têm, nem com os que têm mais. Não humilha quem não tem, nem se humilha perante os que têm mais. Quem é próspero está satisfeito consigo mesmo. Isso permite que seja um motivador, um facilitador de prosperidade para os demais. Ajuda a todos a serem prósperos indistintivamente. Portanto, se há carência de alguma coisa em sua vida, isso denota um sério problema, pois a essência divina não pode ter carência de forma alguma, já que é próspera por natureza. Finalmente, tem-se falado muito sobre a importância da alegria para se ter os resultados esperados, principalmente em termos de prosperidade econômica. A alegria que gera dinheiro e prosperidade é aquela da nossa mais profunda essência, uma alegria visceral que vem da profundidade do nosso ser. Quando sentimos essa alegria? Quando fazemos o que nos realiza, quando temos um perfeito equilíbrio bioquímico entre neurotransmissores e hormônios. É perfeitamente possível alcançar isso. Pode parecer utópico, mas não é. Claro que se a pessoa está há muitos anos na tristeza ou angústia, levará algum tempo para se reverter isso. Pouco tempo, aliás, se a pessoa se dispuser a dar uma chance para a sua própria felicidade. E isso dá muito resultado em termos de dinheiro. Um sentimento de poder total, autoconfiança total, de fazer o que se gosta, de fazer o que nasceu para fazer, de autocontrole total, de entender a vida como ela é, como dizia Joseph Campbell. Dinheiro é pura consciência desta alegria. Impossível não ter o dinheiro que se precisa quando se tem a alegria mais profunda. A alegria de estar em fluxo com a cocriação, com a criação, celebrando a vida em todos os momentos. Essa alegria nasce de um alinhamento com o todo. Ela leva ao aumento do seu faturamento, dos seus recursos, dos seus clientes, do seu negócio de forma progressiva. E isso é algo que pode ser produzido sempre que se quiser. Não é uma questão de sorte ou azar, é protocolo, sempre dá resultado. A meditação também leva a esse estado, com a devida aplicação. É possível mudar a vida para se chegar a esse estado de ser? Claro que sim. Todos podem conseguir. Para que todos possam chegar nesta alegria o mais depressa possível é que apareceu a ressonância harmônica, onde tudo pode ser acelerado, exponenciado sem cessar. Esse sentimento de fluxo, que está ao nosso alcance o tempo todo, pode ser sua natureza sempre que você quiser. Aquele sentimento de fundo que os psicólogos falam, o sentimento que permeia todo o seu ser. Dessa forma, a energia passa através de você e cria tudo que se pensa, sente e deseja. Quando se dá o tempo necessário para a transformação que a RH produz, este resultado é inevitável. Certeza absoluta. Este é o caminho que eu trilhei. Eu, Hélio Couto, eu trilhei este caminho. Ele é vivencial, é verdade. Eu vivo isto o tempo todo e você também pode viver isso. Basta fazer o caminho. E assim fechamos o capítulo que fala sobre prosperidade, dinheiro e abundância.